Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo, mais uma vez aqui. E essa semana eu vou trazer para vocês um conteúdo bem interessante, tá? A questão de aplicações de sistemas lineares e matrizes. Isso mesmo, né? A gente vai estar vendo ali situações de aplicação na qual envolvem a questão dos sistemas lineares e também matrizes, né? Ou a aplicação de matrizes para resolução de sistemas lineares, tá? Então teremos aproximadamente aí um vídeo por dia, né? Da segunda-feira até a sexta-feira, trazendo aí uma aplicação sobre estes conceitos. Tá? Então, a nossa primeira aplicação é sobre alocação de recursos. Né? O que seria alocação de recursos? Quando você quer destinar uma certa parcela, né, uma certa quantidade para a produção de algo ou mesmo para alimentação, né, de forma a que você possa estruturar e equilibrar, né, o seu sistema, né, que você está trabalhando. Então essa primeira pergunta, tá, ela traz para nós a seguinte situação, né? Um biólogo colocou 3 espécies de bactérias, denotadas por 1, 2 e 3, em um tubo de ensaio, onde elas serão alimentadas por 3 fontes diferentes de alimento, tá? Então o alimento A, B e C. Cada dia serão colocadas no tubo de ensaio 2.300 unidades de A, 800 unidades de B e 500 unidades de C. Tá? Cada bactéria consome um certo número de unidades de cada alimento por dia. Então note aqui essa relação, né? Então você tem ali que a bactéria do tipo 1 ela vai consumir uma certa quantidade de A, a bactéria do tipo 2, do tipo 1 também vai consumir uma certa quantidade de B e uma certa quantidade do alimento C, né? E isso vai acontecer para as bactérias 2 e 3, né? Então nós temos uma distribuição, né, da quantidade de que cada bactéria pode estar consumindo, certo? Então cada bactéria consome, né, um certo número de unidades de alimento por dia, como mostra a tabela. E ele quer saber, então, quantas bactérias de cada espécie podem coexistir no tubo de ensaio, de modo a consumir todo o alimento que vai ser fornecido. Tá? Então vamos ver a nossa tabela. Tá? Nós temos, então, a bactéria da espécie 1, tá? Ela consome 2 unidades do alimento A, uma do B e uma do C. Isso a gente está se referindo por bactéria. Tá? Então, apenas uma consome 2, 1. Tá? A bactéria da espécie 2 ela consome 2 de A, 2 unidades de B e 3 unidades de C. E a bactéria da espécie 3 ela consome 4 de A, não consome nenhuma unidade de B e consome uma unidade do alimento C. Tá? Então, essa é a nossa preocupação. Tá? A gente precisa determinar, então, quanto de bactéria eu posso colocar, desde que as fontes de alimentos sejam dadas por estas unidades. Tá? Essa é uma pergunta que ela vai formar, então, um sistema linear. Tá? Então, é interessante que a gente monte esse sistema linear. Como que a gente pode obter esse sistema linear? Tá? Pela multiplicação entre matrizes. Tá? O que seriam essas multiplicações entre matrizes? Nós temos a nossa primeira matriz, que ela seria a matriz do consumo por bactéria, tá? Então nós temos 2 para o alimento A, 1 para o elemento B, 1 para o elemento C, né? Vou colocar aqui a referência A, B e C, tá? Da bactéria do tipo 1, vou fazer aqui uma anotação. A bactéria do tipo 2 são 2, 2 e 3, tá? Então temos aqui 2, 2 e 3 para a bactéria do tipo 2, tá? E para a bactéria do tipo 3, nós temos 4, 0 e 1, tá? Então 4, 0 e 1 para a nossa bactéria do tipo 3, ou a espécie 3. Tá? Então a nossa matriz, né, que nada mais é que uma tabela. Tá? Essa matriz multiplicada, né, pela matriz incógnita ou matriz coluna, vetor, ou seja, quais são os valores, né, que a gente pode estar inserindo, no caso x vai representar para nós a quantidade
de bactérias do tipo 1, tá? Y representando a quantidade de bactérias do tipo 2 e Z a quantidade de bactérias do tipo 3, tá? Vai ter que ser igual à quantidade total de alimento disponível para cada um dos tipos de alimento, né? Então nós temos 2.300 unidades para o alimento A, tá? 800 unidades para o alimento B e temos 1.500 unidades do alimento C. Tá? Então, de certa forma, o que nós temos aqui é que, multiplicando a linha vezes a coluna, ou seja, a nossa espécie 1 ela vai consumir 2 unidades do A, a espécie 2 vai consumir 2 unidades do alimento B, e aí da espécie do alimento A, desculpem, 4, né? A espécie 3 vai consumir 4 unidades do alimento A. Né? Então, fazendo essa multiplicação, né? 2 por x, 2 por y e 4 por z vai ter que dar igual a 2.300. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente teria então o nosso sistema linear. Ok? Agora, existem outras formas, né, para resolver um sistema linear, além do escalonamento, né? Nós podemos usar o método de Cramer, método de Jordan, tá? Método de Gauss-Jordan, método de Gauss-Seidel. Nós temos vários métodos para a resolução de sistemas lineares. Tá? A gente vai estar utilizando um aqui que utiliza matrizes, que é o método de Cramer. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Tá? O que seria esse método de Cramer? Né? O método de Cramer ele traz para nós que, dado um sistema de ordem 3, né, ou seja, 3 equações e 3 variáveis, x, y e z, tá? Os valores das incógnitas x, y e z podem ser dados pelos cálculos do determinante. De que forma? Né? X vai ser dado pelo determinante em x sobre o determinante geral, tá? Y pelo determinante em y pelo determinante geral e z o determinante em z pelo determinante geral, desde que o determinante geral seja diferente de zero. Tá? O que são esse processo ou esse método de Cramer? Né? O determinante geral, pessoal, é o determinante dessa matriz dos coeficientes, né? Dessa matriz que nós temos aqui. Tá? E o determinante em x é quando a gente troca essa coluna, que é a coluna referente aos valores de x, tá? Pela nossa matriz solução. Tá? Quando a gente troca esses valores por os valores que nós temos na nossa solução. O determinante em y é o determinante calculado dessa matriz quando a gente substitui a segunda coluna, que é a coluna referente a y, por os valores da nossa matriz solução, tá? E o valor de z, né, o determinante em z, vai ser dado pelo determinante dessa matriz quando nós substituímos essa terceira coluna pelos valores da nossa matriz solução, né, a nossa matriz igualdade. Tá? Então a gente precisa calcular aqui 4 determinantes: o determinante geral, o determinante em x e o determinante em y e o determinante em z. Tá? O determinante geral d, tá, ele vai ser dado então pelo determinante dessa nossa matriz inicial aqui, que é a matriz 2, 1, 1, tá? 2, 2, 3 e 4, 0 e 1, certo? Como que a gente vai calcular este determinante? Tá? Uma das formas é utilizando a regra de Sarros. Né? O que é a regra de Sarros? Tá, gente? A regra de Sarros apresenta para nós que uma matriz 3x3, o determinante dela, tá, pode ser obtido repetindo a primeira coluna, tá, e a segunda coluna e trabalhando com as diagonais principais e secundárias. Lembrando, a diagonal principal, né, as 3 diagonais principais, prevalecem os sinais, tá, enquanto que as diagonais secundárias vão ser tomados os valores opostos. Tá? Então, aplicando o método de Cramer, né, ou melhor, a regra de Sarros, né, nós teremos aqui, copiando a primeira coluna, 2, 1 e 1, copiando a segunda coluna, 2,
2 e 3. Tá? Então, eu vou aqui fazer o cálculo desse determinante. Tá? Então, o determinante geral ele vai ser dado por... Tá? Vou aqui usar uma cor diferente para a diagonal principal. Nós teremos 2 vezes 2 vezes 1, o que vai gerar para nós, então, 2, mais... Vocês vão perceber que eu vou usar uma relação aqui interessante. Né? 2 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0, mais 4 vezes 1 vezes 3, que serão 12. Tá? Então, teremos aqui a soma das diagonais principais. Agora, a gente vai para as diagonais secundárias. Agora, as secundárias, é importante que a gente inverta o sinal, né? Elas vão ser tomadas pelos valores opostos. Né? Então, diagonal secundária, nós temos 4 vezes 2 vezes 1, que serão 8, mais 2 vezes 0 vezes 3, que são 0, 2 vezes 1 vezes 1, que são 2. Tá? Então, a gente chega que o nosso determinante geral, ele vai ser dado por 14... Opa, calma aí. 4... 12, 4 vezes 3... 4 vezes 1 vezes 3, 12... que é 4. Opa! Pensei aqui não é 2. Né? 2 vezes 2 vezes 1 são 4. Muito bem. Né? Então, teremos aqui 16 menos 10. Tá? Então, o nosso determinante geral ele é 6. Tá? Então, a gente achou esse valor de D que vão dividir os determinantes em x, y e z. Tá? Agora, a gente vai montar, então, esses determinantes em x, y e z. Tá? Como vai ficar? Então, vamos lá. Determinante em x, eu vou trocar toda a primeira coluna, tá? Toda a nossa primeira coluna, pelos valores da nossa matriz de igualdade, né? 2.300, 800 e 1.500. Então, eu vou fazer a substituição. Fazendo essa substituição, nós vamos ter aqui, então, 2.300 na primeira linha, primeira coluna, 800 para a segunda linha, primeira coluna, e 1.500 para a nossa terceira linha, terceira coluna. Tá? E nós teremos, então, o restante da nossa matriz, que é 2, 2 e 4, 2, 2 e 3, não é 4, 2, 2 e 3. Teremos a nossa terceira coluna, que é 4, 0 e 1. Tá? Teremos o cálculo desse determinante. Podemos, então, também estar aplicando o método de Sarros. Tá? Então, nós teremos aqui 2.300, 800, 1.500. Tá? Para a primeira coluna. Segunda coluna, 2, 2 e 3. Tá? Então, o nosso determinante em x, ele vai ser dado por... Então, diagonais principais, nós teremos 2.300 vezes 2 vezes 1, que vamos ter, então, 4.600. 2 vezes 0 vezes 1.500, que são 0. 4 vezes 800 vezes 3, que vai gerar para nós, então, 9.600. Tá? Então, nosso determinante, ou produto da soma dos produtos da diagonal principal, menos a secundária. Né? Então, menos a secundária, nós teremos aqui 4 vezes 2 vezes 1.500, vão gerar 12.000 para nós, tá? 12.000. E 4, 2.300 vezes 0 vezes 3, e 2 vezes 800 vezes 1. Né? Então, nós teremos aqui 0, dessa nossa segunda diagonal principal, mais os 1.600 da nossa terceira diagonal secundária. Tá? Então, nós teremos daqui que o nosso determinante em x, ele vai ser dado por 14.200
menos os 13.600, tá? E nós vamos chegar, então, em 600 do valor do determinante em x. Precisamos agora do determinante em y e do determinante em z, tá? Então, determinante em y, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar a nossa matriz inicialmente e agora a gente vai substituir a segunda coluna, tá? Pelos valores da nossa matriz de igualdade, certo? Então, nós vamos ter para nosso determinante em y, teremos 2, 1 e 1, 2.300, 800 e 1.500, tá? E a nossa terceira coluna, 401, vamos aplicar o método de South, então copia a primeira e a segunda coluna, 2, 1 e 1, 2.300, 800, 1.500, tá? E teremos, então, que o nosso determinante em y, ele vai ser igual a... Vamos fazer aqui, então, diagonais principais, teremos 2 vezes 800 vezes 1, que são 1.600, 1.600, mais 2.300 vezes 0 vezes 1, que vão ser 0, mais 4 vezes 1 vezes 1.500, que são 6.000, tá? Nós teremos então mais 6.000 diagonais principais, certo? Vamos para as diagonais secundárias, então nós teremos aqui menos diagonal secundária, 4 vezes 800 vezes 1, que vão dar 3.200, 2 vezes 0 vezes 1.500, que é 0, 2.300 vezes 1 vezes 1, que vai estar gerando para nós, então, também 2.300, tá? Mais 2.300. Tá? Então, nós teremos que o nosso determinante em y, ali faltou um zero no 600, né? Então, nós vamos ter 7.600 menos 5.500, né? Gerando para nós aqui uma diferença, então, de 2.100. Tá? Então, chegamos no determinante em y. Vamos marcar esses dois valores. Falta para nós, então, o determinante em z. Né? E eu não deixei espaço, vou acrescentar aqui, manter 1. Vou roubar uma daqui da próxima, que a gente vai estar resolvendo. Tá? Então, dy, tá? O nosso dy, agora vamos para o dz. E no dz, nós vamos fazer, então, o quê? Né? Nós vamos substituir a nossa terceira coluna pelos valores que nós temos aqui estipulado na nossa igualdade. Tá? E nós vamos ter, então, o seguinte determinante, né? O determinante de 2, 1, 1, 2, 2, 3. Aí, no lugar da terceira coluna, a gente vai colocar, então, os 2.300, os 800 e os 1.500. Tá? Aplicando o método de South, vamos copiar, então, a primeira e a segunda coluna. E vamos calcular, então, o nosso determinante em z. Tá? Aplicando o nosso cálculo de determinantes, teremos aqui, então, diagonais principais. Né? 2 vezes 2 vezes 1.500 vão dar 6.000. Mais 2 vezes 800 vezes 1, 1.600.
mais 2.300 vezes 1 vezes 3, que vai gerar para nós 6.900. Tá? Temos aqui a soma dos produtos da diagonal principal, menos agora, então, o produto das diagonais secundárias. Né? Então, teremos aqui 2.300 vezes 2 vezes 1, que são 4.600. 2 vezes 800 vezes 3, que vai estar gerando para nós, então, o valor de 4.800. 4.800, mais a última diagonal secundária, que é 2 vezes 1 vezes 1.500, gerando um total de 3.000. Certo? Então, nosso determinante em Z, ele vai ser igual a 14.500, né, a soma, então, desses três valores, menos a soma desses três valores, que é 12.400. Então, nosso determinante em Z, né, vai estar gerando 2.100, que é o mesmo valor do determinante em Y. Né? O determinante em Y, ele também apresentou esse valor, 2.100. Tá? E agora, como que a gente vai chegar na solução? A gente vai usar essas relações do método de Cramer. Então, x, dx sobre d, dy é y dy sobre d e z é dz sobre d. Tá? Então, nós teremos aqui que x ele vai ser igual ao valor do dx, que é 600 dividido por 6. Então, teremos aqui que x ele é igual a 100 unidades. 100 unidades do quê? De bactérias. Tá? Então, a bactéria do tipo 1, tá? Ela pode ser inserida 100 unidades, né? Ou 100 espécies dela. Tá? Y vai ser dado pelo dy sobre d. O dy é 2.100, dividido então por 6. Tá? 2.100 dividido por 6 vão ser 350. Tá? E de forma análoga, né? O dz é igual ao dy. Então, nós teremos também 2.100 dividido por 6. Tá? Deixa eu arrumar aquele valor aqui em cima, que é 350. Tá? Nós teremos também, então, 350. Então, a nossa solução, né, o nosso conjunto de solução, ele vai ser dado por 100 para a espécie 1, 350 para a espécie do tipo 2 e 350 para a espécie do tipo 3. Então, isso é a quantidade de cada espécie que pode coabitar, né, ou coexistir nesse tubo de ensaio, de forma que ela vai consumir todo o alimento que foi disponível. Tá? Então, nós temos 100 da espécie 1, 350 da espécie 2 e 350 da espécie 3. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui. No próximo, vou trazer ajustando uma curva aos dados. Tá? Então, é interessante que vocês vejam esse próximo vídeo, também trazendo a aplicação de sistemas lineares e de matrizes. Tá? Grande abraço, fui!